Boa noite para você que está aí aguardando por nossa aula. Você que acompanha aqui pelo YouTube, você que acompanha de casa, né, do sofá de casa, e você que está na escola com seus colegas, estudando, vendo a matéria, participe da aula, tá bom? Participe, mande suas dúvidas, seu posicionamento. Afinal de contas, hoje é aula de posicionamento crítico. Em tempos de liberdade de mais ou de menos, a gente vai falar de liberdade de expressão e discurso de ódio. Como a gente vai fazer a distinção entre um e outro? Até onde vai o meu direito e a minha livre expressão de pensamento? E onde começa o discurso de ódio? Então, a aula é sobre isso. Vem para cá, porque aqui você tem muito que aprender com a gente. Então, posicionamento crítico. Vamos falar hoje de liberdade de expressão e discurso de ódio, tá bom? Vamos começar apontando aqui, fazendo alguns questionamentos. Em inglês, a expressão discurso de ódio é chamado de hate speech, né? Stop hate speech. Essa expressão hate speech, você já deve ter visto professor falar em inglês. Hate é ódio, speech é falar, né, que é o discurso de ódio, hate speech. Então, nós temos aqui uma charge do caso que tem a ver com o assunto que a gente está trabalhando hoje, a liberdade de expressão e o discurso de ódio. Quando você fala de liberdade de expressão e discurso de ódio, dificilmente você não entra no tema intolerância, né? Não tem como não falar de discurso de ódio sem citar a intolerância. Então, é exatamente o título da charge que a gente vai ler, tá bom? Primeiro, você percebe duas pessoas envolvidas no diálogo. Um aponta, faz gesto, outro está de braços cruzados. O que faz gesto está perguntando: você é a favor da liberdade de opinião? Exatamente. Liberdade de expressão, liberdade de opinião. A gente chama como quiser, não é isso? Mas é a livre expressão do pensamento. Aí o outro responde: claro, desde que essa opinião, desde que aqui você já vê uma condição. A pessoa já coloca aqui uma condição, né? Claro, desde que essa opinião não seja contrária à minha. Então, ele é a favor da liberdade de opinião, sendo que essa opinião não pode ser contrária à minha. A minha o quê, professora? Fica subentendido também a palavra opinião naquilo que a gente chama de coesão referencial por elipse, não é isso? Então, desde que essa opinião não seja contrária à minha. Então, quer dizer que se alguém tiver uma opinião desfavorável à dele, aí ele vai ser contra, aí ele vai ser contrário. Ele só é a favor da liberdade de opinião se a opinião que emitirem coincidir com o que ele pensa, não é isso? Então, aí já está cheirando o quê? Isso aqui já caracteriza a intolerância. E o que é intolerância? A intolerância é quando você tem algum tipo de preconceito, não é isso? Você rege dentro de si, guarda algum tipo de preconceito que se manifesta aí, em algum momento, tá? Contra uma minoria. Então, a intolerância aí é no caso da liberdade de expressão. Olha, eu sou a favor da liberdade de expressão, contanto que ela não seja contrário àquilo que eu penso. Logo, se a pessoa fala algo contrário à opinião dele, vai gerar o quê? Um discurso de ódio, não é isso? Simbora. Mas a gente não pode deixar de ligar, de relacionar a liberdade de expressão e principalmente o discurso de ódio com a cultura digital, que é o momento em que a gente vive. O que é a cultura digital? O mundo se tornou uma só aldeia, certo? Desde a abertura dos espaços, a abertura daquilo que a gente chama de fronteiras, né? Desde a abertura das fronteiras e o surgimento da internet, o mundo se tornou uma aldeia.
todo mundo se conecta. Estamos todos conectados. Por isso que a palavra se chama internet. Inter quer dizer fora, não é isso? Fora, expansivo. Net quer dizer rede. Então, uma rede expansiva, uma rede grande, uma rede que leva para o lado de fora. Então, a internet, desde o seu surgimento, conectou pessoas de todos os lugares. Brasileiros que moram no Brasil, que moram no exterior. Estrangeiros se conectam com brasileiros e assim sucessivamente. E nesse espaço digital, nesse mundo digital, muita coisa acontece. Principalmente as coisas, assim, nós temos as coisas boas, que a gente tira da internet, tem pessoas que usam realmente a internet para o bem, para estudar, para conhecer pessoas, para alargar suas fronteiras, seus conhecimentos. Mas também tem pessoas que usam a internet para disseminar o ódio, para disseminar o crime, a intolerância, para disseminar o preconceito contra minorias, preconceito contra mulher, contra lésbicas, gays, contra pessoas com deficiência, contra negros. Então, há pessoas que usam esse espaço para disseminar realmente o que há de pior dentro de si. Então, no mesmo local onde você encontra coisas muito boas, né? Onde a gente encontra produtos culturais, conhecimento, relacionamento, você também encontra o ódio, você também encontra o preconceito e encontra a intolerância. Está tudo conectado. Nós só devemos saber filtrar, saber o que é um e o que é o outro, para poder nos libertar e, quem sabe, nos livrar, né? Isso, nos livrar desse tipo de influência, tá bom? Então, quando você fala de cultura digital, nós estamos falando desse mundo novo que surgiu aí, que é o mundo virtual, que não é uma terra sem lei, ao que muita gente pensa, né? Que a internet é uma terra sem lei, mas não é, tá bom? Ela tem regras e ela tem também observatórios, tem como você regulamentar. E aqui eu coloco alguns ícones que vocês com certeza conhecem, né? Que são ícones de redes sociais, de plataformas digitais como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, entre outros, que é onde você encontra a maioria desses produtos, né? Desses produtos digitais que são postados aí aos milhões, aos bilhões em questão de horas. Mas o que é cultura digital? O que é que você entende como cultura digital? Olha, quando você está estudando linguagens, né? Linguagens e suas tecnologias lá para o Enem, você encontra a competência 9. E a competência 9 é voltada exatamente para esse mundo da comunicação virtual, para a tecnologia da comunicação e da informação, ou tecnologia da informação e da comunicação, e também chamada de tecnologia da educação, tá bom? Tecnologia da informação, da comunicação e da educação. Então, a cultura digital é um conjunto de práticas, de costumes e de interação social que são realizadas por meio dos recursos tecnológicos digitais. Então, se você tem costumes, hábitos, não é isso? Práticas, interação social usando a tecnologia digital, você pertence à cultura digital, como a internet e as tecnologias de informação e de comunicação. Professor, e o que são essas tecnologias? São todos os aplicativos, as plataformas desenvolvidas para você se relacionar, para você poder desenvolver o seu conhecimento dentro dessa rede que é a internet, tá? Então, se você usa a internet de alguma forma, você pertence à cultura digital. Ali do lado, você percebe um cérebro cercado de vários ícones que são aplicativos de comunicação. Tem desde o aplicativo de paquera, de namoro, né, o Tinder, como tem também o microblog, que é o Twitter, como tem redes sociais, como o Facebook, e tem outros símbolos ou ícones que nos remetem a outras formas que são do mundo digital, como, por exemplo, aquele envelope branco, né?
O envelope branco representa o e-mail, que é a correspondência virtual, certo? Aquela bandeirinha branca, você sabe o significado dessa bandeirinha branca aqui? Para que aparece a bandeirinha branca? Essa bandeira branca aqui é para você fazer, para você salvar alguma coisa em ambiente virtual. Para que aparece essa agenda? Essa agenda representa os contatos, tá bom? Esse monte de pessoas representam grupos. Essa corrente aqui representa compartilhamentos, tá bom? Compartilhamentos. Esse sinal todos conhecemos, que é o sinal do Wi-Fi, certo? Esse aqui também é de compartilhar. Essa redezinha aqui, ó, essa liga, ela representa quando você está... tem um nomezinho, um termo que a gente usa para privar, não é isso? Quando você faz para privar alguma coisa. Aí tem as estrelinhas do favorito, aqui são o e-mail, aqui relacionamentos, aqui o Twitter, né? E aqui redes sociais, certo? E ainda tem essa bandeirinha branca aí, que eu não estou lembrando o significado desse item. Mas todos eles são associados à cultura digital. Também pode ser entendida, o que, professora, que pode ser entendida? A cultura digital, como uma série de costumes, hábitos, né? E conhecimento que uma sociedade possui em termos de tecnologia. Até onde vai o teu conhecimento e os teus costumes com a tecnologia? Então, isso é chamado de cultura digital. Ou ainda, o conhecimento das pessoas com relação às ferramentas tecnológicas, o conhecimento que as pessoas têm com relação às ferramentas tecnológicas das quais dispomos. As pessoas, às vezes, têm um telefone, um aparelho como a gente chama, um smartphone, né, em mãos, mas não sabe utilizar as ferramentas. Então, eu mesma uso meu smartphone para produzir meus conteúdos, eu uso o meu smartphone para produzir minhas aulas, para enviar e-mails, para me conectar com pessoas, para coordenar um grupo de estudo, vários grupos de estudo, para levar conhecimento até meus alunos, né, compartilhar informações e conhecimentos com meus alunos, mas poucas pessoas também têm essa tecnologia em mão, mas não sabem usar. Então, cultura digital é uma forma de saber até onde vai o seu conhecimento com relação à tecnologia digital. Porque não adianta você ter um aparelho se você não sabe fazer uso de todas as suas ferramentas, de todos os instrumentos que ele te oferece, né? Então, costumeiramente, a gente encontra alguém que está ali tentando fazer alguma coisa no celular e não sabe. Quer fazer a coisa mais simples no celular, às vezes quer fazer mesmo um vídeo, né? Quer fazer a edição de um vídeo, mas não consegue fazer, quer baixar um vídeo da internet, mas não consegue, quer compartilhar algo, mas não consegue porque não sabe. Então, isso aí também você chama de cultura digital, o conhecimento que as pessoas têm com relação às ferramentas que são disponíveis para o nosso uso no mundo da tecnologia e da informação, tá bom? A cultura digital, continuando o texto, nos proporciona muitas vantagens, como o processo de adaptação muito mais fácil à interatividade global. Então, é outra possibilidade que a tecnologia nos trouxe, é a facilidade da interatividade global. Você está aqui no Piauí, mas pode se comunicar com todas as pessoas do mundo. Faz igual minha vizinha. A minha vizinha conheceu um egípcio na rede social e hoje está casada com ele há quase 4 anos, tem uma filha e vive viajando aí de Teresina ao Porto do Cairo, né? Capital do Egito, entendeu? Então, hoje estamos todos conectados através da rede social. E assim como ela serve para o bem, cuidado também serve para o mal. E nós devemos saber filtrar essas informações. E a aula de hoje, com certeza, vai ajudar você bastante a esclarecer vários conhecimentos do mundo digital. Não é todo dia que a gente tem aula de tecnologia da informação, né? Às vezes você pensa que a aula de língua portuguesa é só gramática, texto, gramática, mas não é só isso, não. A gente traz para vocês também o conhecimento do mundo tecnológico, afinal de contas, é linguagem. E como dizia o velho guerreiro, quem não se comunica, se trumbica. Se você não souber usar as ferramentas de comunicação para se comunicar, você vai ficar privado desse grande dom, né? Dessa grande potencialidade que é a comunicação. Simbora.
Aqui nós temos um texto que diz o seguinte: a tecnologia não é apenas um canal para se comunicar. Isso é verdade, não é apenas, não se restringe tecnologia a um canal para se comunicar, cuja comunicação traz o significado de ação recíproca que ocorre entre o emissor e o receptor da mensagem, certo? Então, ela não se restringe apenas a você se comunicar com outra pessoa, mas sim a comunicação, né, isso, ou a tecnologia, faz parte, né, como continua aí, mas sim, faz parte do ato comunicativo, estando integrada a ela. Então, a tecnologia está integrada ao ato da comunicação. É uma nova maneira de aprender e agir. A tecnologia é construir novos alicerces na forma de se comunicar e de conhecer. Com isso, a lógica da atual sociedade consolida-se para a lógica das redes. Aí é um especialista em tecnologia, né, isso, na revista Inclusão Digital, falando sobre a era digital. Segundo o texto, questão 1 diz assim: a integração da tecnologia com a construção da sociedade do espaço geográfico, olha só que questão confusa. Cuidado, que essas questões aparecem muito no Enem, tá bom? Você se depara com esses textos, essas perguntas muito na prova do Enem. A integração, né? Quando você, o que é integração, professora? É a associação, gente. A ligação da tecnologia com a construção da sociedade. Imagina como a sociedade se transformou com o avanço da tecnologia. Olhem para nossas crianças e percebam como elas são mais inteligentes do que as crianças das gerações passadas, certo? E também a tecnologia serviu até para a construção do espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? As nossas cidades, o nosso bairro, a nossa região. O seu bairro não mudou com a chegada da tecnologia? Muda sim, né? Você vê ali jogar, de repente, torres, né? Torre de transmissão. Você se depara com banners, outdoors, com a chegada mesmo da internet, com o mapeamento mundial, né, da sua região. Qualquer pessoa, quando você posta alguma coisa e marca a sua localização, qualquer pessoa no mundo pode alcançar você. Pode saber exatamente onde você está naquele momento. Por isso que não é recomendável, tá bom? Você compartilhar localizações em redes sociais. A gente nunca sabe quem está à espreita de saber por onde você anda. Por isso, cuidado com esse tipo de comportamento. No momento atual da história, certo? Ou seja, no momento que nós estamos vivendo, a tecnologia, ela transformou a sociedade e ela transformou também o nosso espaço geográfico, certo? Aí continua, isso assinala o conceito de quê? Ou seja, integração da tecnologia com a construção da sociedade, com a construção do espaço geográfico, no momento atual da história, no momento em que vivemos, no mundo contemporâneo. Isso assinala o conceito de quê? Você chama isso de quê? De espaço digital. Espaço digital é o espaço virtual, tá bom, gente? O espaço digital, ele acontece apenas em mundo virtual. E ali está falando de construção da sociedade, construção do espaço geográfico. Está falando de mundo real. Espacialidade em rede, não sei nem se isso existe. Territórios virtuais existem, mas não é virtual. Virtual e digital têm o mesmo conceito. Seria meio técnico, científico, informacional, ou seria espaço físico virtual? Integração da tecnologia com a construção da sociedade, do espaço geográfico no momento atual, assinala o conceito de quê? Espaço, o quê? Ou é espaço digital, eu sei que é o espaço, né? Ou espaço digital, ou é espaço físico virtual. O que é que vocês marcariam? Espaço digital, não é isso? Espaço digital. Então, a construção da sociedade e do espaço geográfico por meio da tecnologia. Quando você usa o GPS, por exemplo, você está o quê? Usando o espaço geográfico virtual, certo? Ou digital. Segunda questão. Assinale, segundo o texto, né? Segundo o texto, tecnologia. Não, segundo o texto,
Tecnologia é, julgue verdadeiro ou falso. Então, segundo o texto, tecnologia é apenas um canal para se comunicar. O texto é bem claro. Tecnologia não é apenas um canal para se comunicar. Então, é o contrário, né? Isso, se é o contrário, é uma afirmativa falsa. Tecnologia é parte do ato comunicativo. Deixa eu ver o que é que ele diz aqui. Para se comunicar, cuja comunicação traz o significado de ação recíproca que ocorre entre emissor e receptor da mensagem, mas sim faz parte do ato comunicativo. Tecnologia faz parte do ato comunicativo. Está no texto, então é verdadeiro. Letra C. Diz que tecnologia é a nova maneira de aprender e agir. Está aqui, ó. Tecnologia é uma nova maneira de aprender e agir. Se está no texto, é verdadeiro. Tecnologia é consolidar uma sociedade. Tecnologia é construir novos alicerces na forma de comunicar e conhecer. Com isso, a lógica da atual sociedade consolida-se para a lógica das redes. Então, alternativa falsa, porque não é a tecnologia que consolida a sociedade, mas é a sociedade que consolida-se para se tornar o quê? A lógica das redes, tá bom? Simbora. Ainda falando de cultura digital, vamos falar dos gêneros textuais que pertencem ao meio digital, que está muito em voga. É muito bom que a gente conheça, que a gente saiba que são modalidades textuais. Isso faz parte da competência 1 de linguagens, tá bom? Competência 1 de linguagens, conhecer todas as formas de comunicação. Eu gosto de apelidar a competência 1 de linguagens lá do Enem. Eu gosto de chamá-la de quem não se comunica se trumbica. Então, a competência 1 é a competência da comunicação e da informação. Todos nós temos que ter domínio de todas as formas de se comunicar. Seja por fala, seja por gestos, seja por sinais, símbolos, seja por tecnologia, seja pessoalmente, seja de qualquer forma. O importante é se comunicar. Nada pode atrapalhar o nosso potencial comunicativo, porque então seremos pessoas com menores poderes aquisitivos, com menores interações sociais, tá bom? Então, gêneros textuais da cultura digital são textos que se realizam por uma razão determinada em uma situação comunicativa. Você chama de situação comunicativa qualquer forma de comunicação. Todas as formas de comunicação são chamadas de situação comunicativa. Ah, professora, mas eu vi ali uma postagem de uma amiga, eu dei só um like. Isso é uma forma de comunicação? Isso é forma de se comunicar. Se você foi lá e apertou somente aquele dedão de que gostou, você se comunicou com ele. Você passou uma mensagem. Você disse para a pessoa que você gostou daquilo que ele postou. Agora, se você leu, ignorou, não comentou, não deu like, nem compartilhou, então você não teve reciprocidade entre você e aquela comunicação, tá certo? Então, todas as situações comunicativas a gente chama de contexto, para promover uma interação específica. Em geral, quando você fala de texto, né, na hora que você pensa, o que é um texto? Se eu perguntar para vocês, o que é texto? A primeira coisa que lhe vem à cabeça, professora, texto, ele é narrativo, quando conta uma história, ele é descritivo, quando ele descreve pessoas, cenas, lugares, ele é dissertativo, argumentativo, quando ele dá opinião, ele é expositivo, quando ele traz conhecimento, e ele é injuntivo, quando ele nos dá instrução para fazer alguma coisa. Beleza, você já pensa que texto é só isso, mas não é só isso. É isso e muito mais do que isso. Em função da tecnologia, como a internet, o smartphone, novas situações comunicacionais passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Chegou a tecnologia trouxe a internet, e a internet trouxe instrumentos para a gente usar, como smartphone, como os computadores pessoais, né, que é chamado de PC, computador de mesa. Ah, professora, PC não é computador de mesa? Não, PC é Computer Personal,
ou seja, um computador pessoal. É porque antes de chegar aos computadores pessoais desenvolvidos pela Microsoft, os computadores eles eram apenas de laboratórios, de empresas, né? Ficavam dentro daqueles arquivos, tal. Não tinha um computador em cima da sua mesa. Então, quando cada pessoa passou a ter o seu próprio computador, um computador para si mesmo, aí se chamou de personal computer, né? PC, personal computer, tá bom? Ou seja, computador pessoal. Então, com a chegada do computador pessoal, com a chegada dos notebooks, dos tablets, dos smartphones e várias outras formas de tecnologia, o iPod, né, para baixar as músicas, o iPod, ele aposentou aquilo que a gente chamava de, como era que botava o sonzinho lá? Daqui a pouco eu lembro o nome dele, tá bom? Que a gente botava um CD e saía ouvindo na rua. Pois é, ele aposentou esse aparelho aí. Novas situações comunicacionais passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Antes a gente usava o nosso telefone apenas para ligar e falar com alguém. Hoje você usa o telefone para quase tudo que você precisa. Você não somente fala por ele, você faz chamada de vídeo, você trabalha com ele, você vende seus produtos, né, pelo seu celular, pelo seu aparelho, você atende seus clientes pelo aparelho celular. Você recebe dinheiro pelo aparelho celular, você recebe pagamentos, né, das suas vendas pelo aparelho celular. Você monitora suas contas nos bancos, suas contas nas redes sociais. Hoje, o aparelho celular serve para muito mais coisas do que apenas falar. Então, quem trouxe tudo isso para a gente foi o desenvolvimento da tecnologia. Então, a comunicação, por meio dessa nova ferramenta, apresenta estrutura de textos próprias. Então, a comunicação trouxe estrutura de textos próprias para esse tipo de ferramenta. Textos que são adaptados aos novos veículos de comunicação. Foi preciso criar novos textos e ainda está sendo criado, tá? Isso não para. Só estamos no início da tecnologia. Nós temos há menos de 20 anos que nós estamos aí com essa tecnologia de ponta e já estamos onde chegamos. Imagine como será daqui a mais 20 anos a tecnologia. Uma das principais características desse novo formato é apresentar como é que é o texto, professora? Como é, aqui nós estamos falando do texto digital, características do texto digital. Então, o texto digital, ele tem característica diferente. Por exemplo, ele apresenta períodos mais curtos, principalmente quando você passa mensagens, não é isso? Ou quando você faz postagens, comentários. E também diretos, curtos e diretos, você não dá muitos rodeios para falar o que você pensa, você vai direto ao assunto. Você usa elementos audiovisuais como sons, como figurinhas, como emojis. Você usa hiperlinks, né, que são aqueles textinhos que ficam em azul, aqueles nomes que aparecem em azul, que se você apertar o dedinho, ele vai te levar para um outro texto. Aí você chama disso de hiperlinks. Abreviaturas, a gente usa muita abreviatura na linguagem virtual, na linguagem tecnológica. E tem também a linguagem interativa, como os chamados, né? Como os chamados emojis, também fazem parte desse novo gênero textual. Alguns gêneros textuais digitais. Por exemplo, professora, me dê exemplo de alguns textos que pertencem ao mundo digital. E-mail, fóruns, os chats, como o chat aqui do YouTube que vocês estão vendo, ou o chat que vocês têm aí mesmo no IPTV. Olha aí a tecnologia, a aula chegando até você através da tecnologia, você podendo digitar aí no chat sua pergunta, sua participação, para mostrar que você também pertence à cultura digital. Ai, professora, eu tenho medo desse teclado, ele está bem aqui na minha frente, mas eu não tenho medo de pegar e quebrar e tal. Não tenha medo da tecnologia. Você sabe por que criança aprende a mexer em aparelhos tecnológicos mais rápido e melhor do que a gente? Porque eles vão sem medo, né?
Então, a gente não pode ir com medo do aprendizado. Blogs também são textos tecnológicos, os memes, os GIFs, as postagens, os comentários, as fanfiction, na verdade, que as pessoas encurtam a palavra para fanfic, tá bom? Que é o preferido do mundo adolescente. Outro dia mesmo, na minha turma de aula do 9º ano, eu perguntei aos alunos qual era o texto que eles mais gostavam de ler. Levei para a sala um monte de livros, né, para eles escolherem o que eles queriam ler, e muitos não escolheram livro nenhum. Eu fiquei, olha, você não gosta de ler? Aí teve uma aluna que disse, eu gosto de ler, professora, mas eu gosto de ler fanfic. Aí eu disse, mas como é que você gosta de fanfic se tu não gosta de ficção verdadeira? Porque a fanfic é baseada numa ficção verdadeira. A gente tem que dar uma aula sobre isso para eles entenderem que uma coisa depende da outra, né? Tem o currículo web, que é aquele que o seu cadastro que você faz aí nas lojas, certo? Para angariar um emprego. Tem os vlogs, que são os vídeos colocados no YouTube. Tem as Wix, que são páginas de enciclopédia que nós mesmos vamos construindo, tá? As Wix são páginas em que você interage. Elas ficam abertas, as ferramentas abertas, e os leitores também podem contribuir para o crescimento da página. Aqui, falando de texto digital, nós temos um meme. Temos aqui o nosso grande escritor, um dos maiores escritores do Brasil, do século XIX e do início do século XX também, certo? Que foi Machado de Assis. Aí tem uma frase em cima da imagem de Machado de Assis, tem a frase dizendo: o grande problema de citações na internet, você sabe o que é citações, já trabalhamos essa aula aqui, olha, citações é quando você reproduz falas de pessoas famosas, né? De pessoas conhecedoras de algum assunto. Então, o grande problema de citações na internet é que nunca sabemos se o crédito é verdadeiro. O que é isso? É que as pessoas escrevem frases como essa aqui, por exemplo, e dizem que a frase é de Machado de Assis, tá bom? Coloque embaixo aí que a frase é de Machado de Assis. Agora, você imagina Machado de Assis, que infelizmente nos deixou aí no dia 29 de setembro de 1908. Olha só, Machado de Assis morreu no dia 29 de setembro de 1908, né? Com câncer generalizado. Então, imagina só Machado de Assis lá nos idos de 1900 falando de internet. Tu já percebe que a frase não é dele, por isso que é um meme. O meme é um texto que tem a finalidade de fazer você rir, tá bom? Que a mensagem é feita para causar um efeito de humor. A intenção é causar efeito de humor. Então, a pessoa acreditar que Machado de Assis falou: o grande problema de citações na internet é que nunca sabemos se o crédito é verdadeiro. Assina Machado de Assis. Tu já sabe que essa frase nunca seria de Machado de Assis. Então, a questão é a seguinte: o meme é um dos gêneros digitais mais conhecidos e popular na internet. É um dos preferidos da galera aí, é o meme, né? Tem gente até que quer virar meme. Antes, virar meme era vamos dizer, qual a palavra que eu digo? Era pagar mico, né? Antes, você virar meme era uma coisa ruim. Hoje, virar meme é ficar famoso. Nem que seja uma fama de 15 minutos, mas fica famoso. Observa-se que esse gênero digital, o meme, apresenta como características principais. Se você entende de tecnologia, se você já leu memes, então vejam quais são as características de um meme. Letra A. O meme apresenta finalidade humorística? Com certeza, sim. O meme é feito na intenção de provocar o riso. O meme é feito para causar o efeito de humor. O meme, ele tem constante uso de ironias. Se ele causa humor, então ele com certeza usa também de ironias, que a ironia é um dos recursos de efeito de sentido do humor. Então, uma coisa está ligada à outra. O meme usa imagens sem contexto? Não, pelo contrário, né? Ele pega uma imagem e faz todo um novo
contexto, cria um contexto sobre uma imagem, que às vezes nem é aquilo. O engraçado do meme é isso. É que a imagem não tem nada a ver com a situação que foi colocada, mas criou um novo contexto. No meme existe a intertextualidade, com certeza. Só em você pegar algo e colocar no novo contexto, isso você chama de quê? Isso é chamado de paráfrase, né? É uma paráfrase. Então, é intertextualidade. O meme usa o português padrão? Nem sempre. Não é uma regra geral. Pode ser usado, mas não é obrigatório usar o português gramatical nos memes, tá bom? Pelo contrário, tem até um meme que eu gosto muito, que é o... Hoje eu estou esquecendo de tudo que eu gosto, certo? Mas tem um meme aí que ele fala uma linguagem bem coloquial e ele faz muito sucesso. É o bode alguma coisa. Aí nós temos no meme uso de imagens em contexto diferente, exatamente isso que acontece, né? A criação do meme é você pegar uma imagem e criar um novo contexto, como aqui, pegar uma imagem de Machado de Assis e der um novo contexto para ela, que é uma frase que não é do Machado, ou seja, foi usado aqui o recurso da ironia, que não por acaso era um dos preferidos de Machado de Assis. Sigamos. Vamos falar um pouquinho de liberdade de expressão, entrar no assunto liberdade de expressão e discurso de ódio. Existe um grande debate, gente, existe uma linha, né? Uma separação muito sensível, muito delicada entre o que é liberdade de expressão e discurso de ódio, tá bom? Então, muitas pessoas que chegam a se manifestar, não só na rede social, mas também pessoalmente ou por outros meios de comunicação e fazem opiniões que são constrangedoras e humilhantes a outras pessoas, elas acham que podem fazer aquilo porque estão exercendo o seu direito de liberdade de expressão. Mas aí é que está a grande questão. O que é liberdade de expressão? Será que a livre expressão do pensamento consiste em você dizer o que realmente deseja? Você pode realmente dizer tudo o que quer, porque isso é liberdade de expressão? Ou mesmo dentro da liberdade de expressão, existe limites? Se existe limite na liberdade de expressão, não seria liberdade? Mas a sua própria liberdade, ela também não é limitada? No seu dia a dia, você pode fazer tudo o que você quer? Você pode, por exemplo, invadir a casa de uma outra pessoa? Não, professora, porque é crime. Você pode invadir um sinal vermelho? Pode, mas vai causar um acidente, porque não pode, então não pode, não é isso? Então, assim como na nossa liberdade de vida, a liberdade de expressão também tem um limite. E qual é o limite da liberdade de expressão? É onde começa o direito do outro. Então, a sua liberdade acaba onde começa o direito da outra pessoa, tá bom? Então, é sobre essa aula que a gente vai trabalhar. Lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, no discurso sobre liberdade de expressão, um dos ministros falou o seguinte: liberdade de expressão não é liberdade para cometer crimes. Então, não confunda liberdade de expressão com liberdade para cometer crimes. Existe um grande debate acerca da linha tênue. O que é tênue, professora? Dessa linha invisível até entre liberdade de expressão e discurso de ódio. As pessoas confundirem discurso de ódio com liberdade de expressão. Discurso de ódio não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é fundamental para uma democracia existir. Nós só somos realmente democráticos, não é isso? Nós somos cidadãos livres e democráticos se nós tivermos direito de exprimir o nosso pensamento sem sofrer restrição, sem ser cerceado. O discurso de ódio representa uma fala intolerante e sem nenhuma empatia. O que é empatia, professora? Empatia é quando você se coloca na posição da outra pessoa. Então, antes de você fazer uma publicação
que vá sujar, manchar a imagem da outra pessoa, tente se colocar no lugar dela. E se fosse com você, e se fizesse aquilo com você, como você se sentiria? Então, isso é empatia. Quem pratica o discurso de ódio são pessoas que são intolerantes. O que é pessoas intolerantes? Pessoas que não sabem o limite entre a razão, não é isso? Não conhecem o limite entre a razão e a loucura. Elas perderam o bom senso. Pessoas que não têm bom senso são pessoas intolerantes. E pessoas sem empatia são pessoas que não têm simpatia nenhum pelo outro ser humano. Não sabe olhar nos olhos e reconhecer que ali dentro existe um outro ser humano e que aquele ser humano tem direito de ser respeitado. Para que haja liberdade de expressão, é necessário, primeiramente, que haja respeito aos direitos individuais. Então, não existe liberdade de expressão sem respeito aos direitos individuais, sem respeito aos direitos, né? Sem respeito aos direitos humanos. Então, se a minha liberdade de expressão foi além do direito individual do cidadão, se eu desrespeitei os direitos humanos, então o meu discurso não é mais de liberdade de expressão. Eu já estou gerando discurso de ódio. Sem esses devidos cuidados, qualquer liberdade que você possa entender como liberdade será compreendida como ódio e intolerância. Então, quando você achar que está arrasando na internet, colocando coisas maravilhosas que você pensa, dizendo que lugar de preto é fora das universidades, lugar de mulher é na cozinha, é isso? Que mulher mal dirige um fogão, não sabe nem dirigir um fogão e quer dirigir um carro. Quando você passa por uma mulher dirigindo e olha para ela e diz, essa barbeira tinha que ser uma mulher mesmo, isso deixa de ser liberdade de expressão, porque ataca o direito individual do outro e se torna discurso de ódio. Daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto. O intervalo é rápido e já a gente volta.